Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, cadê o Yaya Touré? Tô esperando até agora o anúncio, pessoal. Não era ontem? Não sei. Pessoal, será que o vascaíno vai ser passado para trás mais uma vez aí? Vamos saber hoje no vídeo. Também vamos falar sobre o volante Richard, que foi sondado aí por dois clubes cariocas. Vamos saber no vídeo de hoje se esse time é o Vasco. Também vamos falar sobre a venda aí do Felipe Coutinho por 100 milhões de euros, hein, pessoal? Será que o Vasco vai faturar uma boa grana caso o Felipe Coutinho seja vendido? Também vamos falar sobre o Ramon Menezes, que diz que está no melhor momento possível aí para assumir o Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você metralhar o like, clica aí no gostei, se inscreve aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Compartilhe o nosso canal com a sua galera, traz mais torcedores aqui vascaínos pro nosso canal. Muito importante, a gente está em busca de 90 mil inscritos. Bem lembrando o pessoal aí que eu tô mandando salve aí pra galera, inclusive hoje tem um salvezão. Se você quer aquele abraço para você e para sua cidade, comenta aí embaixo qual o seu nome, a sua cidade, o seu estado, que a gente sempre tá mandando aqui no final dos vídeos. Fiquem aí até o final que hoje tem salve. Bom, pessoal, o técnico do Vasco, Ramon Menezes, deu entrevista aí à Rádio Globo falando que vive o seu melhor momento possível dentro do clube, né? Ex-jogador do Vasco, ídolo aí da torcida vascaína e também do nosso clube. Ramon Menezes tem todas aí as credenciais para dar certo aí como técnico do Vasco. Tem o apoio do torcedor, tem o apoio da diretoria e também agora do Antônio Lopes e do seu filho, que chegou recentemente aí no Vasco, né, pessoal? Torcemos para que o Ramon Menezes faça um belo trabalho, que, segundo ele está pronto aí, tanto para ter o convívio com os jogadores e também para na parte tática, né? Porque ele já vem convivendo aí com esses mesmos jogadores já há várias temporadas. O Vasco muda muito pouco aí um elenco para o outro, assim que muda as temporadas, acaba que continua sempre quase os mesmos jogadores. E isso é benéfico para o Ramon nessa caminhada aí do Vasco, que vai ser no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, que o Vasco precisa reverter um resultado aí complicadíssimo contra o Goiás, e também na Sul-Americana, que é a competição, na minha opinião, mais importante para o Vasco no ano, que o Vasco poderia sim buscar esse título aí sul-americano para nossa história, um título aí internacional que o Vasco ainda não tem, apesar de ter a Mercosul, mas a Sul-Americana é uma outra competição e torcemos para que o Ramon Menezes consiga fazer esse time aí jogar, juntamente com os dois jogadores que foram contratados, né, o Germancano, o Martim Benítez, a volta do Fred Guarim, também os jogadores bons que a gente tem, né, o Leandro Castan, o garoto Thales Magno, o próprio Marrone voltando aí, tomara que volte a encontrar o seu futebol, porque ele estava muito mal, bem abaixo do Marrone do final do ano passado, e também outros jogadores, né, que voltaram ao time titular, o Andrei, o Raul precisa evoluir novamente, voltar a ser aquele Raul que jogou com o Luxemburgo, o Pikachu muito mal na lateral, precisa voltar agora com a sombra do Cláudio Vinck, que talvez ele possa recuperar melhor o seu futebol, e a lateral esquerda do Vasco, que é o grande problema do time, na minha opinião, né, que somente tem o Henrique ali de titular e no banco aí os garotos da base. Eu acho que o Henrique precisa de uma sombra ali, ou até mesmo um jogador titular para vir para aquela posição. Andei pesquisando alguns jogadores aí que poderiam vir vestir a camisa do Vasco, laterais esquerdos. Tem um Dodô que tá lá encostado no Cruzeiro, vive um impasse de renovação ou não com o Cruzeiro, ele que pertence a Sampdoria. O Vasco poderia tentar um empréstimo desse jogador, apesar de ser um jogador um pouco caro, mas vale a pena arriscar trazer um lateral seguro ali para a lateral esquerda, já que o Ramon parece que deve demorar ainda para se recuperar, né, pessoal? A gente vive a expectativa aí da volta do lateral esquerdo, mas que nunca acontece. Torcemos para que o Ramon Menezes consiga fazer esse time jogar bem compacto, voltar a ser aquele Vasco do ano passado, do Luxemburgo, ou quem sabe até mesmo melhor, com aí a presença do Martim Benítez, do Germancano e do Fred Guarim em campo, né? Porque esses jogadores são extremamente qualificados aí para levantar o Vasco e quem sabe trazer o título da Sul-Americana, tão importante aí para nossa história e também para os nossos cofres, né? Que dá uma boa grana aí o título da Sul-Americana e também a vaga aí na Libertadores. Desejamos sorte aí ao trabalho do Ramon Menezes. Bom, pessoal, o Newcastle na Inglaterra estaria disposto a pagar 100 milhões de euros aí pela contratação do Felipe Coutinho, jogador brasileiro revelado aí no Vasco
poderá trocar o Barcelona pelo time inglês. O Vasco iria receber uma boa grana aí caso acontecesse essa transação, bem acima do que quando o Eurico Miranda vendeu ele para Inter de Milão por apenas 6 milhões de reais, pessoal. Torcemos para que o Philippe Coutinho seja vendido e o Vasco fature uma boa grana. A gente não sabe ao certo quanto que é que o Vasco vai receber, mas fato é que deve ser na casa aí dos 20 milhões de euros aí, que seria excelente para o Vasco. Torcemos para que isso aconteça, porque o Vasco precisa vender jogadores do elenco. Se vender um jogador que era do Vasco e que foi revelado, pode ser que ganhe uma grana referente à venda de um próprio jogador aí do elenco principal, né? O Thales Magno, o Marrone, ou até mesmo o Andrei. Torcemos para que o Philippe Coutinho seja vendido. Obviamente a gente gostaria de ver ele jogando aí nos times grandes da Europa, mas o Vasco precisa de grana, né? E ele indo pro Newcastle, um time aí mediano que foi comprado aí pelo um príncipe árabe, sheik, eu não sei o que foi contratado lá, o que é a origem do dinheiro que foi pro Newcastle, mas fato é que eles estão dispostos a bancar essa baita contratação, esse dinheirão todo, esse caminhão de dinheiro, e o Vasco pode lucrar muito com isso, pessoal. Torcemos para que o Philippe Coutinho seja vendido aí e que ele tenha sucesso lá na Inglaterra e quem sabe vestir na camisa do Newcastle. Bom, pessoal, lembra dele, o volante Richard, que passou pelo Vasco no ano passado? Então, ele está praticamente de saída do Corinthians e foi especulado aí, segundo o jornalista Jorge Nicola, em 2 clubes do Rio de Janeiro. Não foi divulgado qual seria esses 2 clubes, mas parece que um deles ainda não é o Vasco. Se o Abel Braga tivesse no Vasco, certamente o Richard voltaria aí para o nosso clube. O Abel Braga que trouxe o jogador lá para o Fluminense, levou ele para o Fluminense, saiu do Atibaia de São Paulo para ir jogar no Fluminense, se destacou, foi vendido para o Corinthians e no ano passado foi emprestado para o Vasco. Era titular absoluto no ano passado, que dava uma consistência boa na zaga, mas o jogador tinha um péssimo passe, né? Quem não se lembra daquele gol bizarro contra que o Oswaldo Henrique fez contra o Goiás, mas que originou num passe errado bizarro, horrível do Richard e culminou aí num gol contra péssimo que o Vasco fez aquele ano passado. E o Richard tem as qualidades, né, de desarme, de uma boa marcação, mas a princípio a torcida vascaína não gostaria de ver esse jogador novamente no Vasco e gostaria de ver um outro reforço, né, pessoal? Mas ainda não foi revelado se é o Vasco ou não o time interessado aí, um dos 2 times do Rio de Janeiro interessado no Richard. Assim que tiver alguma posição oficial, tiver alguma sondagem mesmo, alguma coisa mais concreta, a gente vai trazer aqui e informar o torcedor vascaíno sobre esse possível retorno do Richard ao Vasco. Será que ele vai voltar ou será que ele vai para os nossos rivais? Bom, pessoal, agora vamos aí para a grande notícia, né? A do Yaya Touré. A gente trouxe aqui que o Leva esse ano teria 99% de chances para fechar com o Yaya Touré. Segundo o próprio Leva esse ano, ele iria anunciar a contratação ontem, pessoal, quinta-feira aí, em uma live. A live foi cancelada e os torcedores vascaínos ficaram furiosos. Vários torcedores vascaínos estão pé da vida aí com o Leva esse ano, acreditando que ele não está trazendo nenhum jogador para o Vasco, ele só quer voto, só quer assumir a presidência. E ele remarcou essa live para hoje às 5 horas da tarde. A gente ficou esperando outro dia inteiro para ver se iria anunciar ou não a contratação de Yaya Touré. Não foi anunciado pelo Leva esse ano e muito menos pelo seu empresário Fábio Cordella. O Vascaíno torce para que hoje, sexta-feira, seja feito esse anúncio. Segundo aí o Jornal Globo, não existe nenhum tipo de negociações do Vasco com o Yaya Touré. O jogador não assinou com o Leva esse ano e o único clube do Rio de Janeiro que está negociando com ele é o Botafogo. Isso aí deixa uma pulga atrás da orelha na possível contratação de Yaya Touré para o Vasco, né? A gente sabe que a Globo gosta de ir contra o Vasco, a gente sabe historicamente que sempre foi assim, mas eu acredito só vendo, viu, pessoal? Na hora que o Leva esse ano falar, o Yaya Touré está contratado, tá aqui o contrato dele com o Vasco para 2021, porque o Leva esse ano, pessoal, vai ser eleito presidente do Vasco. Eu acho muito difícil que ele não ganhe. Inclusive, eu fiz outra enquete aqui, quem você votaria, Leva esse ano ou Júlio Brandt? Leva esse ano disparado, de lavada aí na frente do Júlio Brandt. Eu acho que o Júlio Brandt é o segundo candidato aí, os outros não têm chance alguma de ser presidente do Vasco, a não ser que aconteça algum outro golpe, né, pessoal, aí com o Conselho Deliberativo, com os beneméritos do Vasco. Eu não sei para que serve aquilo lá. E torcemos aí para que seja verdade, né, esse projeto do Leva esse ano, para o Vasco não ficar iludido mais uma vez e ter mais um paspalho lá na diretoria, né, na presidência do Vasco, que a gente já tá cansado de promessas, cansado de político que não resolve a situação do Vasco e o Vasco fica aí sofrendo a cada ano. A gente quer títulos, a gente quer jogadores de nome,
a gente quer ver o salário em dia dos jogadores e de todos os funcionários do clube. Isso daí o trabalhador tem o direito e tem que acontecer com a próxima gestão, porque quando o Campelo não vai acontecer nada disso, o Campelo está de saída do Vasco, eu acho muito pouco provável que ele resolva os problemas aí curtos do Vasco, né? Torcemos para que o Levinciano resolva essa situação, porque ele vai ser eleito, certamente vai ser eleito presidente do Vasco. E aguardamos essas promessas, né, de estádio reformado, de Yaya Touré, de Balotelli, de Giovinco, quem sabe o Ibrahimovic, Alex Teixeira e o Souza. Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre aí essa live do Levinciano que foi adiada para hoje. Se você acredita ainda que ele vai anunciar o reforço do Yaya Touré. Também fala aí sobre a venda do Felipe Coutinho, que pode resultar uma boa grana para o Vasco. Fala aí também sobre o Ramon Menezes, que é o novo técnico do Vasco e se diz muito preparado aí, se você gostou da escolha do Ramon Menezes. E também sobre o volante Richard, pessoal, se você gostaria de ver ele novamente com a camisa do Vasco. Bom, meus amigos, agora é a parte que eu mando salve para a galera que tá sempre ligado aqui no nosso canal, comentando, elogiando, pedindo aquele salve para você, para sua galera, para sua família. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Joaí, ele pediu um salve para sua esposa Osinete, eles estão lá em São Gabriel, na Bahia. Muito obrigado, Joaí. Forte abraço aí para você e para sua esposa. Um abraço também pro Manuel Dias em Manaus. Muito obrigado. Um abraço aí pro Mardoni em Hidrolândia, no Ceará. Muito obrigado. Um abraço pro Isael em Macaé. O Albedias Henrique em Mesquita, em Minas Gerais. Muito obrigado, Albedias, está lá mandando um abraço para mim lá no Instagram. Muito obrigado. Um abraço pro Ricardo Alexandre. Ele pediu um salve para sua esposa Tilly em Manaus. Tá aí o nosso grande ganhador do sorteio aqui, muito obrigado. Já recebeu a camisa, tá felizão lá, né, Ricardo? Forte abraço aí, meu amigo. Abraço também pro Edevaldo em Juazeiro do Norte, no Ceará, muito obrigado. O Gerson em João Pessoa, o José Matias em Itabapoana, no Rio de Janeiro. E para fechar aí, o Marcial em Blumenau, em Santa Catarina. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos e tamo junto aí, Vascão. E vamos aguardar esse anúncio do Levinciano aí às 5 horas da tarde, hein, pessoal, de hoje, sexta-feira. Forte abraço e é nóis!